Enquanto a CPMI do INSS escancara na TV a grave ligação entre alguns empresários que participavam do esquema que desviou bilhões de reais ao longo dos últimos anos com igrejas evangélicas, inclusive com esses empresários fazendo doações de dízimos, doações de ofertas para as igrejas, ofertas pessoais diretas para o próprio pastor das igrejas, como, por exemplo, BMW, relógios Rolex e várias outras cositas más que esses empresários costumavam, levar para a igreja, abençoar o sacerdote do templo com dinheiro oriundo do INSS, do roubo do INSS. Agora a gente vê a igreja Mananciais comprando um terreno por 17 milhões de reais. O que isso tem a ver com a farra do INSS? Nada. Existe alguma conexão entre essa denominação e a CPMI? Também não tem nada. Nunca foi citado, não tem absolutamente nada. Mas não é estranho uma igreja participar de um leilão e arrematar um terreno por 17 milhões de reais? Sim, é estranho. De novo, quero crer que não há qualquer conexão, não há absolutamente nada de legal. Mas é uma denominação que recebe muitos empresários e mega empresários, não só empresários, mega empresários. Não é uma igreja para pobres, é uma igreja para ricos e super ricos, pessoas que são classe média, que frequentam a igreja, já relataram em nosso canal, passarem aperto por lá, dificuldade, sabe? São pessoas que ficam escanteadas, não recebem a mesma atenção que é destinada para empresários. Mas enfim, o fato aqui não é esse, a discussão não é essa. A discussão é a compra de um terreno por 17 milhões de reais. Está aqui a matéria publicada na capa do fuxicogospel.com.br desta manhã. É por isso que é importante você acompanhar o portal, para você ficar sempre antenado, do que acontece no mundo gospel. Igreja Mananciais compra terreno de 17 milhões em área nobre, no Rio, frequentada por celebridades e envolta em polêmicas. A Igreja Evangélica Mananciais arrematou o terreno de alto valor em leilão da Prefeitura do Rio. Está aqui a imagem do Google Maps. A Igreja Evangélica Mananciais, conhecida por reunir celebridades, empresários e figuras públicas, comprou um terreno milionário na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A instituição arrematou o imóvel por 16.989.000 reais, apenas R$1.000 acima do lance mínimo, em um leilão promovido pelo Prev Rio, órgão vinculado ao Instituto de Previdência do município. O despacho de homologação foi publicado no Diário Oficial do município no dia 7 de outubro de 2025, confirmando a venda do terreno localizado na Avenida Jorge Cury, lote 47.103, com matrícula 447781, no 9º ofício de registro de imóveis. A decisão, assinada pelo presidente do Prev Rio, adjudicou e homologou o resultado da licitação, autorizando a lavratura do termo de compra e venda em favor da Igreja Evangélica Mananciais. O terreno adquirido pela igreja fica em uma das áreas mais valorizadas da Barra da Tijuca, próxima à Avenida das Américas, cercada por condomínios de luxo e grandes empreendimentos. A região é também um dos principais polos de expansão imobiliária e religiosa da cidade. O imóvel fazia parte do patrimônio do Fundo Especial de Previdência do município, o FUNPREV, e foi colocado à venda como parte do programa de alienação de ativos públicos que busca reforçar o caixa da Previdência dos servidores municipais. O valor da negociação, 16,9 milhões, reforça o poder financeiro da instituição, que há anos desperta atenção pelo porte de seus templos e pela presença de fiéis influentes. Está aqui, parede preta, Eu acho que o pastor José Wellington não aprovaria, Aprovaria muito não. A igreja é frequentada por famosos e cercada de polêmicas. A Igreja Evangélica Mananciais é conhecida por atrair personalidades do meio evangélico e político, especialmente no Rio de Janeiro e de São Paulo. O templo principal, localizado em bairro Nobre, é frequentado por nomes conhecidos do entretenimento e por empresários ligados ao mercado gospel e à televisão.
A instituição também já foi alvo de polêmicas e questionamentos públicos, envolvendo disputas internas, críticas sobre o estilo de liderança e o luxo com que vivem as lideranças. Mesmo assim, a igreja mantém forte presença nas redes sociais e realiza grandes eventos que reúnem multidões e influenciadores digitais ligados ao meio evangélico. Aqui a gente tem a imagem do pastor Ricardo Carvalho, que é o pastor grão-mestre da Igreja Mananciais. Gente, há problema na igreja pagar 17 milhões num terreno? Cara, eu vejo muitos, né? Eu sei que muita gente vai dizer que não tem nada a ver, é comum, a igreja realmente tem que prosperar, a igreja tem que mostrar poder, a igreja tem que ser rica, não faz sentido a igreja ser pobre. Sim, o problema nisso aqui, cara, é que... Vamos falar da Igreja Mananciais especificamente? Eu fiz recentemente uma série de entrevistas, você pode encontrar aqui no nosso canal. Eu vou deixar no final o link para você ver o link para a playlist, né, com as entrevistas que a gente fez sobre essa igreja. E você vai ver que é uma igreja que, segundo membros que passaram por lá, ex-membros que passaram por lá, é uma igreja que não promove ação social. É uma igreja que se preocupa muito mais com quem está dentro. Não muito mais. Só com quem está dentro. Não se preocupa com quem está fora. É uma igreja que não vai buscar as pessoas quando sai. É uma igreja que não vai evangelizar lá fora. É uma igreja que sobrevive e cresce muito pelo estilo, né? Qual o estilo? De prosperidade, de riqueza, de estrutura, sabe? Você chega a ter um baita som, tem uma baita banda tocando, tem um baita ambiente extraordinário, né? Então você se sente ali aquele ambiente que te comove na frequência, tem que ter aquela frequenciazinha do pad, do teclado, né? E a parede preta, tudo que ele emociona. E você vê os pastores, como por exemplo o próprio pastor Ricardo Carvalho, ovacionado como sendo o Deus da denominação, de modo que as pessoas não têm acesso a ele, e isso faz com que ele fique cada vez mais distante, né? E as pessoas almejam aquilo que está distante. É sempre assim. Quanto mais distante está o objeto de quem o deseja, mais interesse o desejado, né? Quem tem desejo passará a ter por ele. Então você vai continuar sempre querendo ter acesso a essa figura, você vai ter ele como um exemplo de líder, de pai, né? É uma coisa... quase nojenta. Mas é isso que acontece na Igreja Mananciais. Isso funciona muito bem e atrai um público também muito seletivo, né? De pessoas que têm posses. E não tem problema nenhum em ricos frequentarem igrejas, né? O problema é quando igrejas são feitas só para ricos. O rico deve ouvir a palavra de Deus, é claro, é óbvio que o rico deve ser evangelizado, que o rico também precisa ouvir a palavra de Deus. Sim, mas a igreja não pode ser uma igreja só para ricos. Ela não pode ser só para ricos, porque ela perde completamente o seu propósito. Mas, como dizia, as pessoas têm essa preocupação. Então, a igreja não pode ter uma estrutura, a igreja não pode ter um helicóptero, como é o caso da Lagoinha, a igreja não pode ter um templo como o tamanho da Lagoinha de Alphaville, ou agora um terreno, que apenas o terreno é 17 milhões. Imagina quanto vai ser usado para construir isso aqui. E também a pergunta precisa ser feita, né? De onde vem esse recurso? De onde vem esse dinheiro? Se vem de dízimos e ofertas, se vem de doações da igreja, dos membros da igreja, o que essa igreja tem feito pelos órfãos e pelas viúvas? A igreja desenvolve algum trabalho social? A igreja ajuda a comunidade para além de apenas pregar o evangelho dentro do templo? Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre a Igreja Mananciais, foi feito em alguma comunidade lá no Rio um evento social, que parece que o pastor presidente, o pastor Ricardo Carvalho, nem foi. Mas fizeram ali para mostrar um trabalho social, uma coisa inédita, inclusive, dentro da denominação. Então não se tem uma frequência de trabalho social. Então o que essa igreja faz com o dinheiro que recebe? Só acumula? Só guarda ou só compra bicicletas de 100 mil reais, como é o caso do pastor Ricardo Carvalho? Sim, ele tem bicicletas acima de 100 mil reais, ele coleciona. E porque ele coleciona bicicletas acima de 100 mil reais, os pastores da igreja também o fazem. Também tem a sua, tem que seguir esse hobby do líder. E também colecionam bicicletas caríssimas também. Olha o hobby do cara. Colecionar bicicletas caras. E por que pode fazer isso? Porque é rico. É líder de uma igreja rica. É líder de uma igreja que tem dinheiro para pagar 17 milhões de reais apenas em um terreno.
O que poderia ser um motivo de dar glória a Deus, eu vejo como um motivo de interrogação. O que essa igreja faz efetivamente, de novo, pelo órfão e pela viúva? E as pessoas vão dizer, mas a igreja tem que ser próspera. A igreja precisa ter recursos. E aí Cristo diz, não ajunte tesouro na terra. Porque aqui, irmão, o ladrão rouba, né? O mato come, sabe? A traça corrói. Então, para que juntar tesouro aqui na terra? Junte tesouro no céu. Quando Cristo fala, não ajunte tesouro na terra, ele está falando para as pessoas. Imagina para a igreja, né? Que é o ajuntamento dessas pessoas que fazem aquilo ali. Então, qual a lógica, de novo, de um mega templo, de um templo que só o terreno custou 17 milhões de reais, quando você não usa do recurso também da igreja para fazer obra social, e quando faz, tem que fazer de novo aquele pedido de oferta. Irmãos, a gente vai fazer um trabalho social na comunidade tal, e a gente precisa agora que você contribui com esse projeto. Né? É uma oferta extra, é o tal do por fora. Então, gente, eu vejo com muita preocupação. Eu sei que eu não sou pastor, não sou líder de igreja, e eu vejo com muita preocupação essa história de uma igreja pagar 17 milhões. Eu acho até com preocupação uma igreja ter 17 milhões de reais. De verdade. Uma igreja ter. E quem fizer comparativo com a igreja católica, né, que tem não só isso, né, tem um país para chamar de seu, tem um Vaticano, tem o Banco do Vaticano, tem todo. Sim, então vai ser católico, né? Vamos falar para a igreja católica, porque igreja evangélica, protestante, tendo banco, tendo uma mega estrutura como um terreno de 17 milhões como patrimônio, cara, eu acho que é tudo que Martinho Lutero não imaginou que aconteceria, né? Que o protestantismo jamais caminharia por esse caminho, que é o caminho exatamente da igreja mãe, né? Da igreja católica. É fazer o que a igreja católica sempre fez, né? Muito embora a igreja católica também desenvolve um trabalho social. Bom ou ruim, você achando legal ou não, desenvolve, sempre desenvolveu. Mas as igrejas protestantes, sobretudo a do século XXI, elas estão muito mais no caminho da riqueza, da prosperidade, sem ter muitas vezes uma contrapartida. Claro, e eu preciso fechar o vídeo com um adendo aqui, é óbvio que não são todas. Existem muitas igrejas grandes que são igualmente ricas e prósperas, que também desempenham um papel social importante, sabe? Constroem instituições de caridade, centros de reabilitação, quer dizer, de alguma forma retorna esse recurso para a sociedade, né? Não apenas pregando a palavra, mas levando a comida, levando o alimento, levando a roupa, que é importante, levando aconselhamento psicossocial, espiritual, enfim, o que é importante para a sociedade como um todo, para além de pregar a palavra, muito embora Cristo seja suficiente, mas é importante também que nós desempenhamos esse papel. É por isso que Cristo fala, né? Nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, muito mais do que essa estrutura que a igreja investe, que os membros vão lá e muitas vezes contribuem com o coração alegre, porque agora vamos comprar um templo, vamos construir, e quando na realidade muitas vezes é para ajudar o próximo, a igreja se fecha. O membro, o fiel, que doa para a parede, ele não tem a mesma desenvoltura quando é para doar para o órfão e para a viúva. E muitas igrejas seguem esse caminho. Portanto, para fechar, fica a interrogação, né? De onde é que vem esses 17 milhões, né? Ah, mas a igreja é rica. Ah, mas os membros são prósperos. Ah, mas o dízimo lá é alto. Irmão, aí vamos aguardar, né? Aguarde cartas. Vamos aguardar os próximos dias. A história, ela sempre revela a verdade. O futuro, cara, o futuro é incrível. Em breve a gente volta a falar um pouco mais a respeito desse terreno, desse templo, desse investimento da Igreja Mananciais. Está aqui, ó. Clica aqui e assiste algumas entrevistas sobre essa igreja se você não conhecia ainda. Tchau!